Boa tarde, nós iremos falar sobre o Polo Industrial de Manaus e o meu grupo é composto por mim, Vitória Nascimento, a Evelyn Vitória e o Caio César. A Zona Franca de Manaus é um modelo econômico efetivado em 1967 com o objetivo de desenvolver a economia do Amazonas e integrar a região norte ao restante do país. Seu polo industrial contém aproximadamente 600 fábricas que possuem diversas isenções e incentivos fiscais a fim de estimular a implementação e a permanência dessas organizações no Amazonas. Além disso, a criação da Zona Franca de Manaus gerou mais de 500 mil de empregos, diminuindo então a demanda por atividades rurais, o que acabou ocasionando um impacto na economia. Os seus incentivos são advindos dos níveis de administração municipal, estadual e federal. E, além disso, grande parte dos impostos que deveriam ser pagos por essas empresas, eles são parcialmente ou totalmente isentos. E, recentemente, esses benefícios foram prolongados até 2073. Apesar do desenvolvimento econômico trazido pela Zona Franca de Manaus, a região norte, a maioria das decisões importantes vem de suas sedes exteriores e os aparatos tecnológicos essenciais para o bom funcionamento das fábricas, eles são de origem estrangeira. A Zona Franca de Manaus é administrada e fiscalizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E dentre os principais produtos fabricados pelas empresas, nós podemos citar os eletrodomésticos, televisores, motos, carros e outros. No Amazonas, a Zona Franca ocupa uma área de cerca de 10 mil km². Porém, outros estados como Acre, Rondônia, Roraima e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá, elas também recebem os benefícios fiscais, como os da Zona Franca de Manaus. E existem 8 coordenadorias regionais e 4 áreas de livre comércio, que foram implantadas estrategicamente em cidades de fronteira, para que haja um pleno funcionamento da Zona Franca. Essas áreas de livre comércio foram criadas com o objetivo de integrar essas regiões ao restante do país, assim como foi criada a Zona Franca de Manaus. Originalmente, a Zona Franca ela foi criada por Juscelino Kubitschek, que tinha como principal objetivo desenvolver a economia do país por meio da industrialização. De acordo com a Lei 3.173, de 6 de junho de 1957, é criada em Manaus, capital do estado do Amazonas, uma Zona Franca para armazenamento e depósito, guarda, conservação, beneficiamento e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza. Apesar disso, ela só foi efetivada 10 anos depois, em 1967, durante o período da ditadura militar, através do Decreto-Lei 288, que cita a Zona Franca como uma área de livre comércio e importação e de incentivos fiscais especiais. Os militares deram vida à Zona Franca de Manaus com o intuito de manter a soberania nacional e integrar a região, que era pouco povoada. Eles utilizavam do lema integrar para não entregar. Boa tarde, o meu nome é Evelyn e eu vou falar sobre os impactos na economia da Zona Franca de Manaus. Atualmente, o Polo Industrial de Manaus, PIM, possui aproximadamente 600 indústrias de alta tecnologia, gerando mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos, principalmente no segmento de eletroeletrônicos. Indubitavelmente, com a concentração de atividade econômica em Manaus, houve um aumento da densidade demográfica e respectiva renda, deixando para os demais municípios de certo vazio demográfico e baixa renda. De certo, a explosão demográfica em Manaus aumentou a demanda por serviços públicos,
mas há uma carência de espaços públicos, ocupações irregulares, acarretando desutilidade econômica à sociedade e desigualdade de salários para aqueles que atuam no PIM. Os subsídios para a Zona Franca de Manaus significantemente aumentaram o PIB real e a produção de serviços per capita. No entanto, também se registra efeitos adversos da política de industrialização para a agricultura na região e que os efeitos positivos não são suficientemente fortes para recompensar as externalidades negativas devido a uma alocação de recursos. Tanto a Zona Franca de Manaus quanto o modelo como um todo tem hoje em dia sua eficiência e resultados questionados. O Banco Mundial, em 2018, ressaltou que as políticas de apoio às empresas no Brasil apresentam resultados limitados e têm um custo fiscal elevado. A ausência de evidências do impacto da Zona Franca de Manaus no setor industrial, ressaltado por Possebon em 2017, indica que não é possível afirmar que a política industrial atingiu seu principal objetivo econômico industrial. São poucos os estudos que avaliam os resultados dos incentivos fiscais e esses fiscais para o desenvolvimento de industrialização da região. A Zona Franca de Manaus também tem algumas vantagens, como as taxas alfandegárias reduzidas, a área livre de comércio de importação, exportação e incentivos fiscais. Atraiu diversas empresas e indústrias nacionais e estrangeiras para cá. Então, eu sou Caio César e como a Evelyn já mencionou, o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, elas possuem algumas vantagens, alguns incentivos que serviram também para impulsionar o modelo econômico, esse projeto que o Estado brasileiro desenvolveu para potencializar a economia da Amazônia, integrando essa região tanto distante do centro econômico do país. Então, as indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus, elas gozam de um vasto rol de benefícios, tanto fiscais quanto benefícios extrafiscais. E mesmo assim, gozando de grande prestígio na parcela de arrecadação de tributos. Então, muitos dos tributos, impostos, são devolvidos às indústrias. Não literalmente devolvidos, mas elas são isentas do que aquilo que era para ela pagar para o governo é onerado. Estes benefícios, esses incentivos, todos esses privilégios que as empresas que se instalaram no Polo Industrial de Manaus têm, o objetivo deles era minimizar o chamado custo amazônico. O que seria o custo amazônico? É a dificuldade logística da região norte, da região amazônica. Então, se tem uma dificuldade para se chegar em insumos e material aqui, se tem uma dificuldade para transportar os produtos aqui produzidos e beneficiados para outras regiões, a logística, a estrutura é um pouco difícil, como eu falei, está longe, está um pouco distante do centro econômico. Então, para minimizar essas diferenças, essas desigualdades, foram propostos uma série de isenções. Além de vantagens oferecidas pelo governo federal, o modelo de Zona Franca é reforçado por políticas tributárias a níveis estadual e também a nível municipal ou locacional. Então, na esfera aí dos tributos federais, no âmbito federal, as empresas que se instalam no polo industrial, elas possuem os seguintes benefícios: redução de até 88% do imposto de importação, chamado II, sobre os insumos destinados à industrialização, ou seja, tudo aquilo que é destinado para a industrialização, para a produção e beneficiamento de produtos, tem até 88% de redução do imposto de compra do exterior. Também isenção de impostos sobre produtos industrializados. Então, aqueles produtos que são feitos pela indústria têm isenção de impostos, ou seja, não pagam nada ao governo federal. Redução de 75% de imposto de renda de pessoa jurídica, inclusive
adicionais de empreendimentos classificados como prioritários para o desenvolvimento regional. E, nesse âmbito federal, na esfera do governo federal, tem-se também a isenção da contribuição para o PIS, PASEP e da CONFINS nas operações internas da Zona Franca de Manaus. Já na esfera estadual também existem vantagens, possibilitando a restituição parcial ou total, variando de 55% a 100%, ou seja, cerca de metade até integralmente, dependendo do projeto, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e internacional e de comunicação, chamado ICMS. Então, as empresas podem possuir metade, 55%, até totalmente de isenção sobre ICMS. Existem também as vantagens chamadas locacionais, que são aquelas vantagens municipais, são vantagens da cidade onde está sediada as empresas que fazem parte aí da Zona Franca, que ocorrem no que tange à instalação das indústrias nesse parque industrial de Manaus, onde o investidor, o dono da empresa que tem a disposição de instalar uma sede lá na Zona Franca de Manaus, ele pode adquirir terrenos por um preço quase que simbólico, preço ínfimo. E também esses terrenos aí contam com uma infraestrutura própria. Possuem rede de captação e tratamento de água, sistema viário urbanizado, rede de abastecimento de água, rede de telecomunicações, rede de esgoto sanitário e drenagem pluvial. Então, muitas redes que dão infraestrutura próprias para a região do polo industrial, ou seja, são estruturas fora da cidade, uma estrutura urbanizada fora da estrutura da cidade, à disposição de todas as empresas que desejam se instalar. Essa área aí que compreende cerca de 4.000 hectares e com grande potencial de expansão e crescimento. Só que os benefícios, eles não param por aí, não se restringem somente aos âmbitos federal, estadual, locacional, e não são só isenções fiscais e de tributos. Por exemplo, citado aí 2 eixos de ligação de transporte e logística que tentam beneficiar o escoamento da produção. Então, por exemplo, o entreposto internacional da Zona Franca de Manaus, chamado de EISOF, que foi criado em 1992, funcionou de maneira provisória de 1993 até início dos anos 2000 no Porto de Manaus, quando foi incorporado a Estação Aduaneira do Interior, EAD. O projeto, que está em constante revisão, e nessa área funcionará também o novo Porto de Cargas de Manaus, formando um complexo portuário importante para o polo industrial de Manaus e a Amazônia Ocidental. Do ponto de vista logístico, esse é um importante canal de ligação que vai fazer com que a produção tanto de insumos que chegam para serem beneficiados no polo industrial de Manaus, quanto o escoamento da produção se deem de forma mais barata, sendo que o produto que vem de fora para ser usado na produção industrial não vai pagar imposto. Vai ficar lá um grande armazém, é isso que se chama esse entreposto, é um grande armazém, onde esses produtos ficam lá guardados por um determinado período de tempo, logicamente, sem pagar imposto. E quando é necessário usar aquele produto, usar aquele insumo, ele é direcionado de uma localidade muito mais perto do que vindo lá do exterior. Então é um canal, é um eixo de ligação aí que procura beneficiar essa logística que foi mencionada lá atrás sobre as dificuldades da Amazônica. E esse será adotado, esse EISOF, AD, será adotado de infraestrutura básica necessária para recepção, armazenagem e distribuição de cargas
e mercadorias nacional e estrangeira também. A redução de custos logísticos e o ganho de eficiência dos mesmos é, sem dúvida, um dos principais desafios. Como exemplo, nós temos também, como segundo exemplo, a Zona Franca de Manaus está em fase de implantação do chamado Centro de Concentração de Distribuição dos Produtos da Zona Franca de Manaus. Isso não aqui no território nacional, mas lá no porto de Everglades, nos Estados Unidos, que quando concluído será mais uma ponta do serviço de logística integrado entre os mercados brasileiro e norte-americano. Então se construiu, além do EAD, do EISOF, que são pontos estratégicos de armazéns portuários aqui no território nacional, mas se constrói também centros de distribuição em território internacional para que tanto os insumos que são dirigidos do exterior para cá cheguem com menos impostos, menos tributação e mais facilidade, quanto que a produção seja escoada, ou seja, o produto que é beneficiado na indústria chegue no comércio, chegue nas mãos do consumidor com menos tributos, menos impostos, mais barato e com maior agilidade. A iniciativa de instalação e desenvolvimento da Zona Franca de Manaus nunca resultou de uma posição unânime da sociedade brasileira. Partindo inicialmente do ponto de vista dos críticos do modelo, são levantados argumentos que apontam para a posição de que a Zona Franca de Manaus representaria um enclave econômico extremamente custoso para o país, já que as isenções e incentivos fiscais, sem contar os investimentos em infraestrutura e transportes, não seriam cobertas pelos impostos pagos. Tanto a Zona Franca de Manaus quanto o modelo como todo hoje em dia tem a sua eficiência e resultados questionados. Em 2018, o Banco Mundial ressaltou que as políticas de apoio às empresas no Brasil apresentam resultados limitados e tem um custo fiscal elevado. A ausência de evidências de impacto da Zona Franca de Manaus no setor industrial, ressaltado por Sebon em 2017, indica que não é possível afirmar que a política industrial atingiu seu principal objetivo econômico industrial. São poucos os estudos que avaliam os resultados dos incentivos fiscais e extras fiscais para o desenvolvimento e industrialização da região. Uma das críticas negativas feitas pelos que se opõem ao modelo é que, apesar da elevada produtividade de muitas empresas que lá se estabelecem, os encargos com logística e transporte dos bens finais para seus mercados consumidores acaba por encarecê-los, reduzindo em elevado grau suas vantagens concorrenciais. Apesar destes pontos de vista contrários ao padrão produtivo da Zona Franca de Manaus, há uma série de argumentos que se colocam a favor da permanência e expansão do modelo. Benefícios fiscais presentes neste modelo funcionam como atrativos à entrada de novas empresas na região, garantindo a dinâmica de funcionamento no polo industrial amazônico. Ocorre a geração de novos empregos, novas oportunidades e maiores salários, beneficiando em larga medida as condições de vida da população em seu entorno. Seus efeitos sobre a arrecadação local, bem como sobre o produto interno bruto do Amazonas, são em grande medida relevantes para o desenvolvimento da região. O polo industrial de Manaus, de certa forma, contribuiu para a diminuição do desmatamento na floresta amazônica, uma vez que ele foi criado com o objetivo de integração social, fazendo com que muitas pessoas migrassem para a cidade atrás de emprego nas fábricas, diminuindo assim a demanda por atividades rurais e diminuiu a pressão sobre a floresta. Entretanto, é importante a gente dar atenção sobre a relação da Zona Franca com a construção de estradas, uma vez que
a construção de estradas, ela gera grande desmatamento. Um exemplo da relação da Zona Franca com a construção de estradas é a BR-319, que não foi concluída até hoje por falta de licenciamento ambiental. E é de grande interesse da administração da Zona Franca de Manaus que ela seja concluída, pois isso facilitaria o transporte das mercadorias que são feitas aqui em Manaus. E uma pesquisa feita pela Agência de Cooperação Internacional do Japão tinha o objetivo de analisar os resíduos industriais produzidos no polo industrial de Manaus. Então, eles fizeram um estudo com 187 fábricas num período de 18 meses. E eles classificaram os resíduos em resíduos industriais em geral, resíduos de construção, de serviço de saúde e radioativos. Ao final dessa pesquisa, foi concluído que eram gerados mais de 600 toneladas de resíduos por dia, sendo que 120 toneladas eram de resíduos considerados perigosos. Além disso, aproximadamente 50% das fábricas do polo industrial eles não cumpriam com a Lei Municipal 1192, de 2007, que obriga qualquer empresa com mais de 40 funcionários a ter a sua própria estação de tratamento de efluentes. E boa parte dos resíduos produzidos eram descartados em aterros sanitários que, ao menos, tinham uma licença ambiental para operar. Então, aí, portanto, uma análise sobre o que é a Zona Franca, o que é o polo industrial e principalmente sua influência, seu impacto, sua importância para a região norte, para a cidade de Manaus e todo o seu entorno. É inegável que o polo industrial proporcionou uma grande evolução para a cidade de Manaus, para a região norte como um todo. Ele foi importantíssimo. E é importante não só para a região norte, como para todo o Brasil. Muito provavelmente todos os equipamentos eletrônicos, mas se não todos, mas uma boa parte deles, que nós usamos em casa, que vocês estão usando na casa de vocês, vieram do polo industrial de Manaus. Computadores, celulares, televisão, todos eles podem e muito provavelmente passaram pelo polo industrial, foram lá construídos. É inegável que Manaus teve uma grande evolução advinda da Zona Franca. Postos de trabalho que foram gerados, um PIB aí rodando às vezes por cerca de 38 milhões, gerado a partir das empresas do polo industrial de Manaus. É um modelo que deve ser sempre valorizado e proposto políticas para que ele possa ser perpetuado, como foi proposto aí, foi citado até 2073. Esse modelo foi garantido para a região norte, porque não se vislumbra, nem a curto, nem a médio prazo, um modelo que possa o substituir nas mesmas proporções. Então, diversas empresas aqui foram instaladas, com elas veio universidades que aqui foram criadas ou vieram se instalar aqui, postos de trabalho gerando aí mais de 500 mil de empregos que impulsionam a economia local, sem contar de que, valorizando a atividade industrial, se preserva a Amazônia. Se valorizando a atividade industrial, se faz com que a floresta continue em pé. Só que também deve-se observar que ele é um modelo muito dependente do aparato estatal, ou seja, ele, para o seu sustento, necessita das isenções e dos benefícios dos três níveis: nível federal, nível estadual, nível municipal. Então, todos os benefícios que ele tem, a Zona Franca industrial,
que foram dados no seu início para que esse projeto não fosse falho, mas pudesse iniciar bem, passaram a ser via de regra. Não foram exceção de um tempo, mas tornaram-se quase que o sustento único da Zona Franca. E isso é ruim, porque no modelo de sociedade, no modelo de economia cada vez mais liberalista, no modelo mais liberal da economia, um modelo, um sistema, um parque industrial que só sobrevive a partir de isenções e benefícios, que só sobrevive da influência estatal, é tendencioso para o erro, tende ao fracasso. Nesta perspectiva, analisando esse fato, nós podemos elencar alguns dos motivos que puderam ter ocasionado essa dependência dos incentivos fiscais. No primeiro, nós temos um déficit tecnológico, ou seja, uma falta de desenvolvimento tecnológico. A Zona Franca se tornou um local de montagem, e apenas montagem. Os produtos vinham de fora, a tecnologia vinha de fora, e se montava aqui, ou seja, só se dava o acabamento aqui. Essa falta de desenvolvimento tecnológico, também analisada, se vislumbra que é uma falta de desenvolvimento educacional, ou seja, os profissionais formados, capacitados tecnicamente, produzem essa tecnologia. Não foi feito isso, não foi formado profissionais, não tiveram uma formação especializada de indivíduos para produzirem essa tecnologia. Então se precisou também, e ainda se precisa, que seja desenvolvido potencial educacional dos profissionais locais para que estes profissionais locais possam produzir as altas tecnologias que as indústrias necessitam, porque além da dependência do governo, se tem uma dependência exterior também, ou seja, os países que são as sedes originais das empresas que aqui se instalaram também são os produtores da alta tecnologia. Vem tudo pronto de lá para só ter um acabamento aqui. E ainda a falta de logística integrada. Teve-se a tentativa aí dos entrepostos comerciais para se facilitar o escoamento de produção, para se baratear os custos de produção e baratear o custo do produto final, mas ainda é muito precário. Os grandes caminhos da Amazônia são os rios. E os rios não são sinalizados, os rios não são preparados para ter uma organização da produção. Então se necessita também preparar os rios, dar uma infraestrutura para os rios para que eles possam ser os grandes caminhos de escoamento da produção. A grande estrada que é ligar a Amazônia, a região norte, ao centro do país, ao centro econômico do país, é a BR-319, uma BR que há anos aí está em fase de construção e avança pouquíssimo sempre, e então dificulta a produção na Amazônia, dificulta a atividade industrial, porque se aqui produz, mas tem dificuldade de levar para fora para vender. Então se tem essa necessidade de avaliar estes meios de desenvolvimento industrial da Amazônia, tem que ser analisado a estrutura do polo industrial, porque ele só sobrevive com isenções, ele só sobrevive com privilégios. Na economia pura, no mercado puro, muito provável que as empresas não consigam se sustentar, porque ele não foi dotado de mecanismo para que ele ganhasse a sua independência. Tem comparação sempre com a região sul, região do centro econômico do país. Nós temos que de um lado tem o polo industrial que produz cerca de 80 milhões por ano, e de outro São Paulo, que produz 1 trilhão
por ano. Então, essa pujança econômica ainda se necessita verificar para que todo esse projeto, há muito iniciado, possa se autossustentar, possa ainda perdurar por muitos anos, porque ele é fundamental para o sustento tanto das pessoas quanto da região ambiental da Amazônia. Bom, este foi nosso trabalho sobre o Polo Industrial de Manaus. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Agora nós podemos responder as dúvidas que vocês tiverem.